Bom, então vamos lá, né? Como a gente tinha falado no vídeo anterior, tem vários caminhos para a gente poder estudar as plantas medicinais. Então vamos começar pela randômica, tá? As investigações randômicas compreendem a coleta ao acaso de plantas para triagens fitoquímicas e farmacológicas. Então, primeiro, né? O que quer dizer essa palavra randômica, tá? Quer dizer, na verdade, que é o acaso, é um incerto, né? Então, é uma coleta realmente ao acaso, tá? Eu vou lá, pego umas plantas e aí eu vou estudar a característica que ela apresenta. Eu estou passando na rua, vou, pego uma planta, falo, deixa eu ver o que tem nessa planta, tá? Pode ser que eu encontre, né, alguma coisa importante, pode ser que eu, né, não tenha nada ali, seja só uma plantinha, um matinho, e na verdade eu não ganhei tempo nenhum, tá bom? Então compreendem, né, essa coleta ao acaso. Tem muitas críticas e visões, né, equivocadas dessa abordagem, tá? Porque ela é aleatória, o que implica, né, na ausência dos critérios. Então, ela tem regras. Não é porque eu estou falando que é o acaso que eu vou começar do zero. Então, eu vou pegar, sei lá, grama, né? Não, eu tenho que ter umas regrinhas, alguns critérios, tá? Por exemplo, os pesquisadores no Panamá utilizaram um desdobramento, né, de um procedimento para estudar plantas num bosque. Então, eles já tinham uma lista do que tinha de planta nesse bosque. E aí eles foram, né, cuidadosamente pesquisar as plantas de interesse mais terapêutico, tá? Eles selecionaram algumas espécies, tá? E depois disso reportaram na literatura. Os resultados deles, né, foi satisfatório e identificou alguma diversidade de plantas com atividade antioxidante e antitumoral. Então, de repente, eles acabam encontrando uma molécula ali que pode ter um uso terapêutico, tá? Então, isso é bastante interessante, né? A gente tem esse tipo de coleta que pode ajudar. Ah, mas vai ajudar sempre, 100%? Não, né? Mas dentro dessas, né, que nem eu tô contando aí desse caso no Panamá, eles encontraram antioxidantes e antitumorais. Poxa, isso é muito importante para a medicina, isso é muito importante para a farmacologia, tá? Então, é bastante relevante um estudo feito também dessa forma. O que é ideal? Seguir os critérios, né? Eles precisam saber o que tem ali perto para eles poderem pesquisar. Não adianta pesquisar um lugar que só vai ter uma espécie de planta que já é conhecida e que não possui atividade terapêutica. Tudo bem? Vamos lá. Quimiotaxonômica ou filogenética, tá? Eu coloquei aqui para vocês na imagem, né? Porque essa abordagem quimiotaxonômica ou filogenética, ela consiste na seleção de espécies de uma família ou gênero. Então, para vocês lembrarem aí como que é essa classificação, tem essa imagenzinha para vocês. Então, tá aí. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, tá? A parte mais específica, aquela que vai caracterizar realmente aquela planta, ou nesse caso até o animal, né? É a espécie, tá? Se eu estou falando da planta, eu estou no reino Plantae, e aí eu vou descendo até chegar numa espécie bastante particular, tá bom? Então, eles pegam, né, essa questão da família ou do gênero, vocês podem ver aqui onde ela tá, né? E eles já têm algum conhecimento. Então, eu quero estudar espécies de camomila, por exemplo, né? Então, eu já tenho o gênero e eu já tenho a espécie. Eu vou pegar dessa particularidade e vou estudar as que eu tenho, tá bom? Então, é bastante interessante também nessa característica, tá? Um exemplo, né? Como eu falei para vocês, a história da camomila. Então, eles podem pesquisar, né, outras plantas de outras espécies e reportar algumas propriedades. Ah, de repente uma é ansiolítica, a outra tem um efeito antidepressivo, a outra, entendeu? Então elas podem caracterizar até pela dose, pelo tipo de molécula, pela forma que a molécula está ligada, o que eu tenho ali, tá? Uh, na farmacopeia brasileira, a gente tem bastante desses estudos, tá? Ele é bastante comum aqui no nosso país, tá bom? Agora, vamos falar o tipo de estudo etológico, tá? É um caminho recente apontado em estudos, tá? Para descoberta de fármacos.
e é baseado em estudos de comportamento animal, como por exemplo os primatas, tá? Então, é a abordagem etológica. Essa abordagem tem como orientação avaliar a utilização de metabólitos secundários, ou seja, depois que já passou por uma metabolização, tá? Por animais ou outras substâncias não nutricionais desses vegetais. Então, o animal vai e se alimenta daquela planta. Essa planta vai passar pela vai ser digerida e ao passar para o metabolismo secundário, ou seja, aquele dentro da célula, ela vai ter alguma ação terapêutica, tá? Com a finalidade, né, de combater doenças ou de controlar, tá bom? Então, esse tipo, né, de abordagem é bastante interessante também, porque você acaba evidenciando o uso de plantas, né, que os próprios animais acabam utilizando. Acho que todo mundo já ouviu falar, não sei, que quando o cachorro ele tem um pouco de dor de estômago, ele mesmo vai e come uns matinhos, né? Isso é um tipo, né? Se a gente fosse fazer uma pesquisa, a gente podia usar isso, tá? Por quê? Porque ele sabe que aquela planta fez bem para ele, então ele acaba comendo, né? E aí, beleza. Até onde isso é só uma cultura popular e até onde isso é realmente terapêutico, tá? Isso é a questão, o caminho etológico aí que a gente está falando, tá bom? Fêmeas de lêmures, por exemplo, né, que é aquele bichinho, ingerem plantas ricas em taninos no período da lactação. Tanino é uma substância que vocês vão estudar mais para frente, né? Ela é muito presente nos vinhos, por exemplo, tá? E os taninos, para a planta, é um sistema de defesa. Então, algumas plantas acabam desenvolvendo essa substância para afastar predador, né? Afastar pragas também, tá? E as fêmeas dos lêmures, elas acabam comendo essas plantas ricas em tanino no período da lactação. Ou seja, ela está amamentando, então ela come essas plantinhas. Então, o que se deduz? Né? Que pode estar associado ao aumento da produção de leite para ela, entendeu? Então, eles acabam estudando essas questões, tá? E, finalmente, a questão etnodirigida, tá bom? Essa abordagem etnodirigida consiste na seleção de espécies de acordo com a indicação de grupos populares, né? E específicos, em determinados contextos de uso, tá? Então, o que acontece aí? Enfatiza a busca do conhecimento construído localmente a respeito dos recursos naturais. Então, nesse caso, é aquela abordagem onde eu vou numa população, tá? E eu busco o conhecimento de lá. Ah, naquela região é muito quente, então provavelmente alguma planta de sol pleno tem alguma finalidade terapêutica que alguém já conhece ali, tá bom? Os recursos deles, né, locais, e a aplicação que eles fazem em seus sistemas de saúde e de doença, né? Esse é um dos caminhos mais utilizados atualmente por duas razões muito simples: o tempo e o baixo custo envolvidos na coleta dessas informações, tá? A gente tem duas disciplinas que se destacam nessa tarefa, que é a etnobotânica e a etnofarmacologia, que eu estava comentando com vocês, tá? Por definição, a etnobotânica se ocupa da relação entre pessoas e plantas, né? Enquanto a etnofarmacologia, ela defende a avaliação da eficácia dessas técnicas tradicionais, fazendo desse uso, né, uma eficácia terapêutica ou não, tá? Então, a etnobotânica vai trazer a informação que tal população, né, nessa abordagem etnodirigida, traz aquela planta. Ah, naquela população eles usam tal planta para dor de cabeça. E todo mundo fala que passa. Ah, então aí a etnofarmacologia vai falar, então me dá essa planta que eu vou levar para o laboratório e eu vou analisar o que tem nela e vou ver se essa eficácia terapêutica é para um grupo específico de pessoas ou isso pode até virar um fármaco, né? Virar um remédio, um medicamento para ser comercializado, tá bom?